Maurício, vamos fazer o seguinte, se apresenta então, meu filho, como monitor, enquanto eu vou vendo a logística aqui. Pessoal, eu vou deixar o Maurício se apresentar, ele vai ligar a câmera, vai se colocar para vocês aí. Deixa eu ver se tá aparecendo certinho onde tá o cabelo aqui. Então, gente, eu sou Maurício, eu sou monitor da disciplina de introdução e eu vou estar disponível para vocês durante todo esse período emergencial para esclarecer qualquer dúvida, ajudar com exercício que vocês tenham dúvida para fazer. E como tem mais material agora, também posso ajudar a tirar dúvidas dos materiais que o professor mandar. E eu imagino que ele também vai estar disponível para tirar dúvida desses materiais. Eu vou deixar o meu número de telefone com vocês, porque eu ainda não sei como vai ser o esquema da monitoria em si, nesse período emergencial. Vou ver se eu faço alguma coisa como a aula, a sala do Jitsi, ou pelo WhatsApp. Eu pretendo fazer um grupo do WhatsApp, obviamente, porque facilita a comunicação. Mas, no geral, é isto. Meus horários, eu basicamente vou ter a tarde toda para vocês, menos quando eu estiver tendo aula. E é isso, assim, se ninguém tiver nenhuma dúvida sobre isso, é basicamente isso, não tem mais muita coisa para falar. Mais alguma coisa, pessoal, para perguntar para o monitor? Que agora eu já posso me organizar aqui para a gente poder voltar. Só uma coisa, professor. Você falou que ia deixar o telefone com a gente, mas aí você não falou o telefone. Não. Maurício, calma. Mandei aqui. Tá ali meu nome. Ah, beleza. Tá ali. Aquele é o WhatsApp dele. Tá ali. Meu celular. Pode perturbar. Um grupo de chefias e alguns outros grupos que já me levam à loucura o suficiente para não deixar ter grupo de WhatsApp da disciplina e ficar tirando dúvida meia-noite de exercício. Dúvida de exercício nós vamos tirar nessas aulas presenciais, estão entendendo? As nossas reuniões vão ser semanais e a parte presencial é para discutir. A matéria mesmo, o texto para ser lido, tudo, vão ser colocados lá no SIGA para vocês. Aqui é para a gente poder conversar sobre o que já leu, sobre o que já aprendeu, tá? Se vocês ainda veem no chat os links aí de cima, pessoal que entrou depois, ou só estão vendo do Júlio para baixo? Dá para ver. Então, dá para ver, mas todos os links no YouTube tá dando que o vídeo é privado. Vai abrir às 11h30, não se preocupe. Tá bom, então, obrigada. É só uma aula mais elaborada, é esse material mais elaborado, editadinho, bonitinho, tá? Eu vou criar uma pasta do Google Drive nessa conta do professor Maurício Mancini para vocês poderem colher material lá também, fica mais fácil. Mas está lá no SIGA, o nosso ambiente virtual de aprendizado é o SIGA, tá? É ele que vai ter os arquivos, que vai ter as notícias, essas informações todas. Apesar desse embaralho aqui no primeiro momento, é o SIGA que vai ser usado, tá bom? Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Diga, quem está falando? Júlia. Júlia, isso. Então, a minha dúvida é, esses links do YouTube, eles vão ficar salvos também no SIGA? Sim. Tá, então tá bom. Mas você também pode copiar daqui e já deixar salvo lá. Daqui a pouco, às 11 horas, ele entra. Sim, entendi. Porque é a mesma aula, né? Então, se vocês ficarem vendo o vídeo lá e vendo aqui, a gente se embaralha. Aqui eu tenho mesa digitalizadora, lá eu não usei nada disso. Professor. Fala. Andréia. Tem uma sala em anexo que tinha 12 pessoas. Eles já vieram para cá. Já fui avisado lá para eles virem para cá. Foi uma confusão de links ali que eu não sei o que aconteceu do Jitsi. Primeira vez que a gente usa, sempre dá esse problema, né? Tá bom, então. Obrigada. Bem-vindos de novo, né? Eu vou passar lá para a minha apresentação. Então, nós vamos iniciar hoje, né, no esquema de ensino continuados emergenciais, o nosso curso de Introdução à Engenharia Química, a nossa disciplina de Introdução à Engenharia Química. Tá? E como a gente comentou na primeira parte, quando tinha pouca gente, agora que chegou todo mundo, o nosso cronograma de atividades está reduzido de 18 para 12 semanas só. Então, a minha recomendação é que realmente a gente leve no conceito de ensino remoto, ou seja, existe a necessidade de leitura, existe a necessidade de baixar o material, de fazer um monte de atividades antes das nossas reuniões. Não é na quarta-feira, às 10 horas, que vocês vão aprender. Na quarta-feira, às 10 horas, vocês vão tirar dúvida do que não conseguiram aprender. Tá? Vou começar falando por aí. Este é o nosso cronograma. Se vocês estão vendo aqui, eu dividi as avaliações principais em duas partes. Tá todo mundo vendo? Alguém diz aí para mim que agora eu estou na apresentação do PowerPoint. Não tá não. Não estão vendo? O que houve? Aqui eu consigo ver a apresentação. Eu consigo ver a apresentação também. Então deixa eu sair e voltar, peraí. Pode ser que alguém tenha que sair e voltar. Porque... Agora eu tô vendo. Isso, então foi só uma questão nossa aí de logística, né?
Então, esse é o nosso Uhum. cronograma de atividades. Nós temos 12 reuniões só, 12 quartas-feiras só que nós vamos nos encontrar, a partir de semana que vem, às 10 horas. Só essa semana que foi às 10h30, por causa do curso lá da semana acadêmica que eu estou dando. Mas eu dividi as avaliações em duas partes, para que a gente possa ter, né, exercícios característicos daquele bloco, embora a matéria seja cumulativa. Então, no dia 7 de outubro, nós vamos ter, primeiro, às 10 horas, uma reunião para tratar desse assunto aqui, de balanço de grandeza conservativa em sistemas de engenharia química, e a partir das 11 horas começa a avaliação. Vocês vão ter, em média, 2 ou 3 horas, dependendo do porte do exercício, para fazer e mandar os resultados para mim, os arquivos para mim por e-mail, tá? Um arquivo, né? Eu vou fazer foto das páginas do caderno e tudo mais. Se não tiver legível, vai ficar muito complicado de corrigir, mas tem que ser um arquivo por aluno, com o nome do aluno, com a matrícula do aluno, no título do arquivo, para eu saber do que está se tratando. Tá? Essas indicações todas vão ser depois informadas bonitinhas num texto de como me enviar o arquivo da avaliação quando chegar a hora da avaliação. Até lá, a gente precisa respirar. A avaliação parte 2, ela vai levar em conta toda a matéria anterior, e essa daqui não, né? A mesma coisa da segunda avaliação, só a segunda avaliação, parte 2, é que ficou sozinha, porque já não tem mais. Eu tenho que garantir que vocês vão ter todo o conteúdo antes de fechar a segunda avaliação. A optativa, ao contrário, é uma provona grande com toda a matéria, de todo o tempo. Nós vamos dividir em atividades síncronas, estudos de casos, tirar dúvidas, resolução de exercício de fixação, 1 hora por semana. Quarta-feira, às 10 horas, a gente começa. E a parte mais importante, mais longa, é a das atividades assíncronas, em que vocês vão receber textos lá pelo SIGA, já tem um monte da aula de hoje. Vão ter a parte de fundamentação teórica, sugestão de leitura de páginas de livro, ou então algum vídeo interessante que eu acho que eu ponho o link lá também. Lista de exercícios, aí lembrando para vocês, lista de exercícios, né, uma ou outra aula eu passo um exercício durante a aula, mas os capítulos de livros, os livros são as listas de exercícios. Os fins de capítulo de livro têm exercícios para vocês exercitarem e fixarem, tá? Vamos ter as videoaulas, que vocês vão ver hoje às 11h30 liberadas lá, as duas partes dessa primeira aula, gravada, editada, arrumadinha, bonitinha, e as avaliações, tá? Separando aqui o cronograma das avaliações, eu não estou vendo o chat, tá? Então, se alguém está digitando, achando que eu vou ler, eu não vou ler, tem que falar comigo. Eu estou na apresentação, não vejo a página de lá, né? Aqui eu separei as datas das provas, só para a gente poder ver. Então, os 3 primeiros momentos de avaliação vão começar às 11 horas e vão até às 14 horas. O segundo e o terceiro, no máximo, vão até às 13 horas, tá? Porque vão começar às 10 horas. Uma avaliação por aluno, é individual. A avaliação é totalmente individual. Tá? Então, eu vou fazer 20 provas, eu vou fazer 20 gabaritos e vocês vão me mandar 20 respostas diferentes. Não adianta ficar conversando com o colega pelo WhatsApp durante a prova, porque vai perder tempo de fazer a atividade. Tá? O cálculo da média vocês já conhecem. A única diferença é que, como nós dividimos em duas partes, a prova 1 é a soma das notas da parte 1 e da parte 2, que não necessariamente terão o mesmo peso. Por exemplo, a parte 1 da primeira prova ela é muito simples. É uma parte de conversão de unidades, é uma parte de conceitos fundamentais. Então, ela provavelmente não vai valer 5. E aí a outra parte vai valer mais do que 5. Entenderam isso? Alguém dá um sinal aí, dá um oi, um sim, fala, áudio? Sim. Tá, beleza. A parte 2, que é bem volumosa, porque ela pega tudo que a gente viu na parte 1 e ainda vai fazer a parte com reação, que a diferença da parte 1 para a parte 2 é quando a gente introduz a reação ali e faz o transiente. Tá? A mesma coisa, também eu somo as duas partes e aí dá a nota da prova 2, a média da prova é aritmética. Tirou nota ou média final maior ou igual a 5, está aprovado, vai com Deus, a gente se vê ano que vem, provavelmente remotamente também, em métodos computacionais. E se não teve média final superior a 5, ou vai desistir, né, e aí vai ser desmatriculado automaticamente, ou vai fazer a prova optativa. E lembrando para todo mundo, para acabar com esse mito logo de uma vez, prova optativa não prejudica, gente. Prova optativa só ajuda. Vocês que vão fazer prova optativa, né, fiquem atentos, porque assim, a gente está fazendo só a optativa para ajudar. Se ela não for maior do que uma das notas, ela não entra. Mesmo que o indivíduo fique reprovado. Quer dizer, imagina que alguém tirou 5 e 3, aí ficou com média 4. Aí faz a optativa, fica com 2. Essa optativa não faz nada. Se tirou 5 e 3 e tirou 4 na optativa, a optativa vai substituir o 3. Vai continuar reprovado, mas a optativa vai substituir o 3. O que não vai acontecer é tirar 5 e 6. Passou, mas eu quero fazer a optativa para melhorar a minha nota. Aí tira 4 na optativa, vai piorar. Não vai piorar. A optativa só ajuda. A optativa só aumenta a nota de quem já passou ou só salva quem não passou. Tá entendido isso? Dá um ok aí. Ok. Beleza. Sim. Ninguém tem que ficar aterrorizado com a optativa, apesar de ser uma prova que ninguém gostaria de querer fazer também, porque ela dá um trabalho danado, né? As nossas referências, vocês também já têm esse material lá nos PDFs. Eu deixei o livro texto, o livro básico para nós, é o Rimel Blau. Estão vendo aí na apresentação?
O que eu tenho é a 7ª edição, já tenho uma edição mais nova, e eu gosto muito, eu acho muito didático esse livro do Felder, Princípios Elementares dos Processos Químicos. Tá? Eu conheci o professor Felder na década de 90, ele veio ao Brasil, fez um workshop aqui, a gente participou aqui em Itatiaia. Tá? Então, é uma pessoa singular no sentido de saber ensinar. Queria eu poder ter metade da capacidade de ensinar que ele tem. Então, os livros já estão em edições novas. Tá? O Himmelblau já está na 8ª edição, o Felder já está na 4ª edição, já tem em português, a minha 3ª edição é em inglês. E ainda temos alguns livros auxiliares aqui. O Nilo Índio do Brasil, que chama Introdução à Engenharia Química mesmo, e o do professor Cremasco, que é Vale a Pena Estudar Engenharia Química, que é um livro leve, é um livro de motivação, é um livro que vai mostrar o que vocês vão aprender na carreira. Tem calculeira nenhuma ali. Quando tem calculeira é só para realmente dar aquela sensação de que a gente consegue fazer, de que a gente é capaz. Tá ok? Então, se forem gastar dinheiro, quem tiver, não precisa. As notas de aula, as nossas aulas remotas são suficientes. Se vocês copiarem o material ou baixarem o material para ler, isso deve ser suficiente para acompanhar. A vantagem dos livros é que cada fim de capítulo tem um monte de exercícios, que são as listas de exercícios oficiais. As listas de exercícios oficiais, além daqueles exercícios que eu puder sugerir durante a aula ou que eu colocar lá no SIGA, estão nos capítulos de livro. Nem todos estão no alcance dessa matéria. Lembrar que esse livro aqui ele vai muito além dessa matéria de 2 créditos. Então tem coisas ali, mesmo nos capítulos que nós vamos trabalhar, que ainda não serão trabalhadas nesse momento, mas que vocês vão poder, né, de alguma maneira, aprender ou tentar trazer para as nossas partes síncronas, para as nossas aulas síncronas, para tirar dúvidas. E é lógico, me avisando antes, olha, pessoal, eu vou levar o exercício tal, do livro tal, para a gente discutir. Pode tirar dúvidas sobre ele? Aí eu chego preparado também, porque se eu começar a abrir livro aqui para procurar, até a gente achar o fio da meada, acabou a aula. Então nós temos que otimizar essa 1 hora por semana que a gente vai passar junto. Tudo bem? Alguém entendeu? Dá um sinal aí para mim, por favor. Sim. Beleza. Tá? Então, se for gastar dinheiro, comprem o Himmelblau. Por quê? Porque vão usar em fundamentos de engenharia de processo. Ele tem um monte de tabelas, de coisas que vocês podem depois usar em termodinâmica, podem usar em operações unitárias 2. E aí a gente vai ter o seguinte, olha, se eu vou estudar, o que eu preciso, né? Para aprender engenharia química, o que eu preciso estudar? Para ser engenheiro químico, o que eu preciso estudar? Precisa das matérias básicas. Não é à toa que vocês estão no básico, pelo menos os que estão semestralizados estão no básico, estudando física e matemática. E química. Então, o engenheiro químico vai precisar muito dessas matérias e hoje, com os processos biotecnológicos, hoje, com o crescimento dessa área bio, conhecer de biologia também ajuda bastante. Tem um professor do nosso departamento que está engajado no projeto de desenvolver vacina para a Covid-19, porque exatamente fez o doutorado dele nessa área de bioprocessos. Tá? Se alguém veio fazer engenharia química achando que era bom em química no ensino médio, gostava de química, e vai ser um bom engenheiro, está lascado, porque engenheiro tem que conhecer muita matemática. Além disso, para ser engenheiro químico, vocês têm as matérias fundamentais da engenharia. Aqui eu estou chamando de matérias, porque elas não necessariamente são uma disciplina, podem ser mais de uma disciplina, podem ser assuntos dentro de algumas disciplinas. Então vocês vão ter termodinâmica, fenômenos de transporte, operações unitárias e as disciplinas que fazem engenheiro químico mesmo, né? Cinética, química e cálculo de reatores. Se não tiver cinética química, se não tiver cálculo de reatores, não é engenheiro químico, é engenheiro de qualquer outra coisa. Tudo bem? Além dessas, e isso aqui que realmente é o grande esqueleto, se vocês olharem lá na grade de vocês, vão ver que essa maior parte das disciplinas roda em torno disso aqui. Vocês ainda vão ter algumas coisas mais específicas, matérias de engenheiro químico formado, matéria de engenheiro químico já lá da frente, que é a parte de projeto de processo, de modelagem e simulação de processos, de análise, de otimização e controle de processos. São disciplinas e são importantes para um engenheiro. Vocês vão estar numa planta, né, tem uma sala de controle, ninguém vai estar lá girando válvula, provavelmente isso tudo está automatizado hoje. Então essa parte aqui ajuda a compreender o processo e principalmente a trabalhar na automação dele. Como fatalmente engenheiro químico um dia vai acabar caindo num cargo de chefia, vocês também vão ter necessidade de aprender matérias de gestão, ou seja, ter noções de economia, ter noções de administração, ter noções de gestão empresarial. A gente ouve tanto falar de balanço. Quando eu fiz a graduação, eu tive aula, a gente analisava balanço de indústria. Tá? Eu não sei como é que é essa introdução à administração de vocês, mas deveria dar essa noção. Ter noção de gestão de pessoas não é só ser chefe de RH, é aprender a administrar, inclusive conflitos, e ter noção de gestão ambiental. Aliás, noção não. Aqui no caso é ter bastante conhecimento, até porque a gente hoje não parte nenhuma empresa se não tiver ambientalmente correto, apesar de todos os desmandos que a gente vê acontecer nesse país em termos de meio ambiente. E aí, como eu falava antes, a engenharia química está em toda parte. Nós estamos aqui usando tablets, computadores, canetas,
tudo aqui passou por alguma indústria química, né? A nossa indústria química mais antiga, mais forte, mais consolidada é a petroquímica, tá? Lá na década de 50 do século passado havia aquela grande discussão, o petróleo é nosso, Monteiro Lobato, a criação da Petrobras, mas é importante que a gente esteja assim. A gente também viu essa indústria se desdobrar para o refinamento dela, que é a indústria de polímeros, produzindo coisas muito específicas. Hoje, a parte de biopolímeros também é muito importante. Estão sendo usados até para reposição de parte óssea e tudo mais. A professora Roberta, que trabalha bem nisso, vai falar disso para vocês quando chegar lá em processos. A gente ainda tem toda a parte de materiais, produção, siderurgia, metalurgia, cimento, outras estruturas, tem processos químicos envolvidos e, consequentemente, tem engenheiro químico envolvido nisso. E o supra-sumo, o creme de la creme dessa fase é a parte de fármacos, é a química fina, que hoje, então, com essa necessidade de buscar remédios, medicamentos, produzir em larga escala remédios, medicamentos, vacinas, está aí o engenheiro químico como sendo um profissional demandado para atuar nessa área. E a gente tem que estar bastante atento, porque assim, a primeira tarefa assíncrona que eu dou para vocês, já de hoje para a próxima semana, embora eu não precise prestar conta dela, não precisa me mandar por e-mail, porque eu tenho os arquivos, mas é para vocês terem, para vocês baixarem lá e saberem, né? Pesquisem na internet, em jornais, livros, sobre o Parque Industrial Químico do Brasil, ou seja, que setores de indústria química nós temos. Só lembrando aqui, dando uma de velho, né, quando eu fiz a graduação, a gente tinha lá na UFRJ, isso na década de 1980, uma disciplina que o apelido dela era CIPO, não era do Tarzan da Pendurado, chamava Setores da Indústria de Processos Orgânicos, só dos processos orgânicos. E era uma disciplina maravilhosa, né, foi ministrada por vários professores, a gente tinha uma visão muito ampla desses vários setores da indústria química. E aí a minha sugestão para vocês é assim, pensem onde vocês podem ir trabalhar depois de formados. Não fica de olho só na Petrobras. Pensem assim, não, eu gosto mais da parte polímeros, eu gosto mais da parte material, eu gosto mais da parte gestão. Aqui a Vale do Rio Doce tem contratado muitos alunos nossos. Então fiquem atentos a isso. Façam essa pesquisa para saber qual é o tamanho, qual é o porte, quanto cada empresa produz, quanto que ela lucra, que setores são esses, né? Quantos engenheiros químicos podem estar. Isso aí vocês vão ter acesso nessas pesquisas aqui. É conhecimento. Não precisa me mandar de volta, mas é uma atividade assíncrona para vocês se aclimatarem, para vocês conhecerem outros setores, abrir a cabeça, né? Vocês podem imaginar assim, mas a indústria química é só na cidade. Não, vocês vão ter a atuação da indústria química chegando lá no campo. Toda a indústria de fertilizantes, defensivos agrícolas, passa pela indústria química primeiro, para chegar lá no campo e depois voltar para nós em termos de alimento. Então, produzir isso com segurança, que não vai contaminar os alimentos, que não vai prejudicar o solo, é a atividade do engenheiro químico também. Então, primeira atividade assíncrona de hoje até semana que vem. Fazer essa pesquisa, tudo bem? Sinal para mim, gente, olha lá, sinal sonoro. Tudo bem. Tudo bem. Tá. Alguma dúvida em relação a essa atividade? Tudo bem. Alguma pergunta em relação a essa pesquisa? Hoje vocês vão fazer na internet, até porque a gente não está podendo sair. E jornal não tem dado notícia de indústria química ultimamente, a não ser dos escândalos de corrupção. Então é na internet mesmo que vocês vão encontrar. Tentem procurar, por exemplo, Vale do Rio Doce. Nossa, como tem aluno nosso vinculado à Vale, nos mais variados setores. Não apenas nessa questão do transporte de minério, como acontece aqui no Porto Sudeste, mas também em outras áreas, em plantas de produção de cobre lá no Pará e assim por diante. Então, olha só, uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte, nós estamos começando hoje, primeiro dia, já tem um monte de atividades, mas engenheiro químico não é máquina, gente. Né? Vocês não são robôs, que alguém aperta um botão, liga às 8 horas da manhã, desliga às 5 horas da tarde e depois não existe mais. Vocês vão ter dificuldades em casa, família doente, pessoas com complicações e vão levar isso para o trabalho. Vão ter dificuldades no trabalho, vão ter problemas no trabalho e vão levar isso para casa. E tem que aprender a administrar isso. Tá? Então, exercício profissional passa por ética profissional. Entender que aí, principalmente, para se construir um profissional ético, a gente tem que construir pessoas éticas. Pessoas que realmente vão entender o contexto da sociedade que nós estamos inseridos e trabalhar. E muita gente acha que ética é corporativismo. Aquela coisa, não é ético eu falar que o outro engenheiro poluiu o rio tal. Não, é ético. Isso é ético sim, porque a gente não tem que ficar acobertando falhas, principalmente quando isso afeta tantas pessoas. Então, ética não é corporativismo. Ética não é omissão. Ética não é politicagem. Ética, no sentido profissional, é a mesma no sentido pessoal, tá? É a gente exercitar a cidadania, é a gente ter respeito por tudo, é ter um comportamento honesto, tá? E aí vem a
segunda proposta de atividade assíncrona para a aula de hoje, para a nossa reunião de hoje. É pesquisar na internet, portal do Conselho Regional de Química, o nosso aqui é o CRQ3, e baixar os PDFs. Esse eu quero que vocês tenham os PDFs guardados, que vocês vão usar isso para o resto da vida. Tá? O Código de Ética dos Profissionais de Química, isso é importante. Tá? E quais as atribuições dos profissionais de Química de acordo com a sua formação. Vamos ver lá nas atribuições que, sim, tem várias escalas, o auxiliar de laboratório, o técnico de laboratório, até chegar no engenheiro químico. E aí vocês vão saber onde vocês podem atuar, onde vocês não devem ser colocados para atuar, porque isso seria subutilização na formação de vocês, e é importante assim. Gente, sobre a apresentação da matéria, esse é o nosso momento de conversar. Eu volto até aí para a sala para a gente poder conversar, porque assim, o que vocês gostariam de conversar, de tirar dúvidas sobre esse momento? Maurício Júnior, meu filho, se você quiser sair, já está liberado, não tem que ficar com a gente aqui até agora. Você já se apresentou. No caso, o que a gente gostaria de... Luiz, diga, Luiz. No caso, o que você perguntou agora? Eu queria saber se vocês têm algum questionamento com relação a a apresentação desses slides até agora. Não, tranquilo, a gente está aprendendo bem até. Eu tô tirando print e copiando algumas coisas para pesquisar. Tá, eu tô gravando e vou disponibilizar isso depois lá no meu canal também, tá bom? Beleza, tranquilo. Tá? Além do que, às 11h30 já entra a aula assíncrona, gravadinha, bonitinha, arrumadinha, desse mesmo material para vocês. Não se preocupem, porque nós vamos usar muito o ambiente virtual de aprendizagem. Nós vamos usar muito o Ava, tá? O Ava do Siga, porque é o que deu para eu aprender nesse período curto aí que a gente teve de capacitação. Danilo gostaria de falar. Fala, Danilo. Oi, professor. Então, esse material ou algum próximo eventual material de um conteúdo um pouco mais complexo vai ser disponibilizado para a gente no SIGA? Você já viu o SIGA de hoje? Já tem todo o material referente à aula de hoje. Os PDFs e tudo mais, já está lá. Eu estava acompanhando, mas o de hoje ainda não entrei. Não, é porque o de hoje, os vídeos vão entrar, o texto já está lá. Todos os textos tá bom. Estão lá. Era com relação aos textos. Tá? Obrigado. O vídeo vai estar disponibilizado para vocês depois, tá bom? Tá legal, obrigado. A vantagem da aula gravada e editada é porque uma parte dela eu consigo fazer fora dessa cadeira aqui. Eu me sinto muito preso. O Maurício Júnior tinha comentado que eu não pareço eu. Não sou eu. Quem já teve aula comigo sabe. Eu não sou desse jeito travado aqui. Mas eu tenho que estar de olho para a câmera, para 3 câmeras aqui. Eu tenho que estar atento a vocês digitando, né? Então é muito diferente fazer essa parte síncrona das aulas gravadas. Mesmo quando eu faço a gravação, só eu olhando aqui e apresentando, é muito diferente, tá? Mas vocês vão ver nas aulas que vão entrar agora, às 11 horas, às 11h30, que é diferentinho, dá mais dinâmico. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma questão? No caso, para achar esses livros que você disponibilizou, alguém sabe algum link, alguma coisa assim? Não, você vai procurar na Amazon, você vai procurar nas livrarias e comprar, se quiser. Eu não sei de PDF, até porque isso seria pirataria. Tá. Né? Então, se vocês encontrarem entre vocês, resolvam entre vocês, mas não falem comigo e nem digam que fui eu que indiquei, porque isso é pirataria. Tá ok? Tá tranquilo, valeu. Professor, eu tenho uma questão. Diga, quem tá falando? Que eu não é o Rodrigo. Rodrigo. Eita, então, você aparece como aqui, Rodrigo? Rodrigo Liscano. Ah, tá aqui, apareceu. Diz. Então, professor, quando o senhor comentou da gente tirar dúvidas em aula de algumas questões, o senhor falou para entrar em contato com o senhor. Esse contato é único exclusivamente pelo e-mail do senhor? Pelo e-mail. Eu vou digitar ele aqui de novo. Se bem que vocês receberam o e-mail, né? Todo mundo recebeu o meu e-mail, então sabe. Por que eu não estou fazendo grupo de WhatsApp? Porque eu não tenho sanidade mental para aguentar mais um grupo de WhatsApp, gente. Eu estou no grupo das chefias, que é enlouquecedor, que domingo, 11 horas da noite, o pessoal está tirando dúvidas sobre projetos de chefia, de coisas de chefia. Não dá e eu já tentei algumas vezes. E, aliás, eu tenho, até meus alunos de C têm meu WhatsApp. Já é um inferno, com 3 alunos, imagina com 20. Tá? Então, assim, realmente não tenho como administrar um grupo de WhatsApp da disciplina. É por e-mail. E eu garanto que eu respondo sempre e-mail. Não se preocupe, porque o e-mail do professor está linkado com o meu e-mail pessoal. Então, eu sempre vou ver que vocês mandaram mensagem para mim. Eu sempre vou ver que vocês mandaram dúvida. Aí, no máximo, à tarde daquele dia ou no dia seguinte, eu já tenho alguma resposta para dizer para vocês. Tá bom? Mas o e-mail é o nosso veículo oficial de comunicação. Tudo bem? Tá bem, obrigado. É uma questão de limitação minha. A gente chegando perto dos 60 anos não consegue administrar grupo de WhatsApp, não. Tá? Então, a gente realmente... eu não tenho saúde mental para aguentar grupo de WhatsApp. E bom dia, boa tarde, boa noite já é o suficiente para muitas pessoas. Ainda mais assim, 11 horas da manhã ou 11 horas da noite. Professor, eu tô com dúvida tal. Não, isso não cabe num grupo de WhatsApp. Cabe no e-mail, né? Bem indicadinho, olha, eu estou tentando resolver o exercício tal do livro, né? Me dá a página, me dá o capítulo.
tô com dúvida nisso. Aí eu vou lá, vou pegar o exercício, vou ver onde é que está a sua dúvida e reporto e trago até às vezes para a aula síncrona. Olha só como vocês podem alimentar essa aula síncrona. Vocês podem trazer para nós as informações, as dúvidas, para eu poder trabalhar aqui. A dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Então é muito importante a parte assíncrona, a parte de vocês lerem o material antes, de vocês terem acesso, tentarem resolver os exercícios antes. Eu não vou dar gabarito. E olha só, não adianta decorar exercício, porque nunca vai cair um exercício igual da sala de aula nas provas. Então tem que aprender como é que resolve qualquer exercício para poder chegar lá. Então posso voltar para a apresentação? Já pensando no nossa sequência, no nosso pós agora? Diga, alguém falou alguma coisa? Não, falei pode. Ok, então olha só, vamos colocar aqui agora Professor, só mais uma pergunta. Em relação aos exercícios, no caso o senhor não passa gabarito, mas assim, se a gente conseguir chegar no resultado, você falaria, tipo, se a gente conseguiu ou não? Sim, eu posso dizer se tá lógico, se tá racional. Ter o número certinho eu não vou ter. Uhum. De alguns eu vou ter o gabarito, tá? Não se preocupe que de alguns eu vou ter o gabarito. Mas como eu troco os exercícios que eu dou em sala, principalmente todo período, todo ano, nunca faço os gabaritos porque sempre tem, né? Vai ter um grandão agora da primeira parte que a gente vai ter os 6 gabaritos. Não se preocupem com isso. Tá? Vocês vão poder fazer, vão fazer mesmo, porque ele é importante. Ele dá os conceitos para resolver tudo. E aí depois eu vou liberando os gabaritos à medida que vocês forem me passando onde vocês chegaram. Até porque vão surgir as dúvidas. Tudo bem? Foi Júlia que falou isso? Quem sim, foi eu. Tá ok, Júlia. Então deixa eu mudar lá de volta para a minha apresentação, porque agora eu vou colocar vocês para pensar. Vamos pensar? Vamos imaginar que vocês já são engenheiros, já estão mais lá na frente, né? Já são engenheiros. Esse aqui é um problema de introdução, tá? Exercício do primeiro capítulo. O texto desse enunciado você já tem. Quem já baixou? Pode dizer eu aí. Vai, tá? Já está lá no Siga o enunciado desse problema. Então a gente tem aqui etileno, que é um gás. Quem faz química orgânica sabe como é que é a fórmula dele. Ele entra com 25 kmol por hora nesse misturador 1 e a água entra pura nesse misturador 2. Tá? Ele recebe uma corrente de reciclo, a gente vai ver que conceito é esse, vindo lá da torre de destilação, e aí mistura as duas correntes de etileno puro e entra no hidrolisador, com água com 20% em excesso. Esse conceito de excesso de um reagente também a gente vai ver na segunda parte da matéria. Isso aqui eu consigo produzir etanol, tá? Isso aqui não é uma coisa fictícia. Esse aqui é um pedaço de um projeto meu do ensino técnico, da técnico em química que eu fiz no início da década de 80, tá bom? Então esquece isso, abafocado. Então é possível produzir sim álcool a partir do etileno. Só que aqui esse hidrolisador tem, né, uma conversão de 55%. Essa pelo menos eu sei que vocês sabem o conceito, né? Aprenderam lá com o Chicão em Química Geral o que é conversão numa reação. E aí, esse material que tem, essa mistura que tem etileno, etanol, que é o nosso produto, e água. Então, ó, etileno é reagente, água reagente, etanol é produto. Eu quero separar o produto para vender. Numa torre de destilação como essa, eu só consigo produzir aquele azeótropo que vocês ouviram falar lá para estudar para o Enem, que tem 98% de etanol, 2% de água. O resto do etileno eu reciclo, o resto da água eu reciclo. E aí, como vocês só conhecem, olha só, essa corrente aqui, o que está de azul, e o 20% de excesso de água e a composição aqui, a gente precisa de mais, tá? Eu tenho como informações a vazão molar de entrada, a mistura de saída com 98% de etanol, a conversão do etileno lá no reator, e o excesso de água. E quero saber qual é a conversão global do etileno e quais são as vazões molares. Todas as outras. Olha que coisa, né? É muita coisa. E aí a gente pensa o seguinte, olha, um problema de engenharia química como esse, né, grandão assim, não nasce do acaso e não chega na solução dele por acaso. A gente pode até ser, mas isso aqui eu sei do ensino médio, isso aqui eu aprendi no Chicão. Uma mente desorganizada pode até chegar mais depressa em alguns resultados, mas frequentemente não vai chegar em resultado nenhum. Uma mente organizada sempre vai conseguir chegar onde precisa. Então a minha sugestão é que vocês comecem a trabalhar de forma organizada desde sempre. Já estão atrasados um semestre, quem está no segundo período, né? Já devia ter começado antes. Mas um problema de engenharia química como esse, a gente pode assemelhar a esse cubo mágico aqui, ó, todo bagunçado, né, todo fora de quadro. E a gente quer a solução do problema de engenharia química, que seria o cubinho todo arrumadinho, todo prontinho, né, tudo resolvido. Só que, infelizmente, não existe um caminho direto. Aliás, por que o Maurício Júnior me questionou por que eu coloquei seta dupla? A explicação é que você vai olhar para o problema, ver a solução, pensar na solução como base no problema e ver se ela é coerente. Então a gente tem que estar sempre olhando para os dois lados, mesmo quando chega na solução do problema. Só que esse caminho não existe. Não existe o pensar um problema e, apareceu a solução. O que existe é pegar o problema,
que tem um enunciado. No caso de vocês, felizmente tem um enunciado. No dia a dia, na vida, na fábrica, o peão vai chegar assim: doutor, a fumaça que era branca está saindo preta. Pronto, é o enunciado do problema de vocês. E agora qual é a solução? Então, para isso, um engenheiro químico vai precisar equacionar o problema. Transformar um problema num conjunto de equações que descrevem o problema. Para isso, a gente precisa das disciplinas, das matérias de equacionamento. Introdução à engenharia química, fundamentos de engenharia de processos, e aí vão lá na grade curricular de vocês, vão fazer caça-palavra na grade curricular e descobrir qual é o nome de cada um desses códigos aqui. Esses códigos são os mais importantes de formulação neste momento. Uma vez que eu conseguir gerar o conjunto de equações, eu vou aplicar métodos matemáticos. Daí a necessidade de vocês estudarem tanto cálculo. Não tem como o engenheiro químico não passar por integral e derivada na sua vida profissional. Vai ter que passar de alguma forma. Mesmo naqueles softwares, naqueles simuladores que já estão lá poderosos, que você só liga uma linhazinha numa caixinha, ali dentro tem integral sendo resolvida, ali dentro tem derivada sendo feita. Tá? Então os métodos matemáticos é que vão transformar as equações na solução dos problemas. Tá? Então todos os cálculos, os métodos computacionais 1, que é o nosso próximo encontro no quarto período. E embora a introdução tenha 2 turmas, métodos computacionais só tem uma turma teórica, então fatalmente vocês vão passar por mim de novo. Tá? Métodos computacionais 2 e a disciplina optativa de métodos matemáticos, que ensina principalmente a parte das equações diferenciais aplicadas em engenharia. Minha sugestão para vocês, isso aqui é a vida inteira. Claro que na aula que vem, eu não vou começar com aquele problemão difícil, eu vou começar com uma coisa mais simples. A gente trabalhar coisinhas mais simples, mas nós sempre vamos começar do problema, pensar assim, eu quero a solução, mas eu não sei como equacionar. Como equacionar é que é a introdução. E aí nós vamos dando as ferramentas, nós vamos dando os conceitos que vão ajudar a equacionar. Então a minha sugestão para vocês é o seguinte: aprendam os conceitos, entendam a razão de ser de cada coisa que a gente faz. E não porque o professor resolveu assim. E eu vi o gabarito tal. Não decorem gabarito. Aprendam os conceitos. Quem sabe os conceitos resolve todos os problemas. Quem decora a solução de exercício, uma hora que muda o negócio. Só para dar um exemplo para vocês. Essa questão que a gente colocou aí, esse problema do etileno, ele foi, assim como aconteceu com vocês, eu entreguei para uma turma no passado, no primeiro dia de aula. E aí teve algum movimento lá, passou o tempo, eu esqueci que eu tinha dado esse exercício no primeiro dia de aula. E botei um parecido com ele na segunda prova. Esse aí é um tema da segunda prova. Vocês acreditam que de uma turma de 40, tinha gente que nem lembrava de ter visto esse exercício? E dos que tinham visto, não conseguiram resolver? Aí eu peguei o mesmo exercício, que foi um desastre na prova optativa, na segunda prova. Falei assim, bom, agora que eles viram na segunda prova, eles vão tentar pensar sobre o problema. Vão tentar conhecer os conceitos que estão por trás da resolução desse problema, porque foram lá na sala, porque viram o gabarito, porque viram o equacionamento. Tá? Então, não pode ser que dê errado. Peguei o mesmo problema, para não dar vazão de entrada, eu dei a vazão de saída. E o pessoal que decorou o exercício não conseguiu resolver de novo. Poxa, gente, não faz sentido isso, né? Então, não decorem exercício. Aprendam os conceitos para vocês resolverem todos os problemas. Quem decora exercício só sabe resolver aquele. Se eu dei a vazão de entrada e aprendeu a resolver com a vazão de entrada, se aparecer um exercício com a vazão de saída, não vai saber resolver. Então, a minha sugestão para vocês é: façam todos os exercícios depois de aprender os conceitos, depois de entender o que aquilo significa. Usem os exercícios para fixar os conceitos e não usar os exercícios para aprender a matéria. Tudo bem? E a gente fica por aqui. Eu acho que hoje está de muitíssimo bom tamanho. Eu volto lá para o nosso encontro. Se alguém tem mais alguma coisa para falar, para conversar, esse é o momento. Eu vou gastar um tempo para editar essa aula, porque ela está em 3 câmeras diferentes. 3 tamanhos diferentes, tá bom? E aí eu peço a vocês só um pouquinho de paciência, mas antes da quarta-feira que vem, eu pretendo já liberar. Na segunda-feira, material para a próxima aula, para a aula de quarta-feira, material para vocês lerem, material, né? O vídeo desta aula, da interação que nós tivemos. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Alguma coisa para perguntar? Eu acho que faltaram só 2, né? Porque teoricamente nós somos 20, deviam ser 21, 22 com o Maurício Júnior, faltaram 2. Professor, eu tenho uma pergunta. Sim, fala, Júlia. No caso, como a gente não está tendo aula presencial e você não está fazendo chamada, essas aulas, esses encontros, né, para tirar dúvidas e tudo mais, você vai estar cobrando Recording has stopped. Não, minha querida, eu não tenho presença, não tem chamada. Na deliberação, eles pedem para que a gente não leve em conta a frequência. Sim. Então, até porque, assim, a maior parte é de aula síncrona, né? A maior parte é de assíncrona, então não tem por que eu ficar aqui contabilizando. Mais alguma coisa, gente?
Professor, bom dia. Bom dia, quem está falando? Todos os encontros serão gravados? Todos os encontros serão gravados. Tá bom, obrigado. Todos os encontros serão gravados porque, assim, a dúvida aparece no encontro. Então é importante a gente ter. É lógico que eu vou fazer a edição das minhas gaguejadas, dos meus... Eu vou tirar isso da edição, né? Mas a gente vai gravar todos os encontros e eu vou disponibilizar lá no meu canal, no YouTube. Porque, assim, é aqui que as dúvidas aparecem, né? É aqui que a gente consegue saber ou pontuar, ou eu consigo avaliar o andamento de vocês na matéria. Porque na parte assíncrona fica mais difícil. Tá bom, obrigado. Então posso encerrar a reunião? Posso encerrar a aula? Não, professor, só um segundo. Diga. O senhor falou que já colocou a aula de hoje no Siga, né? PDF, alguma coisa assim. Não, já está lá no meu canal no YouTube o vídeo. Ah, sim. E Mas o material que vocês tiveram, os textos, as coisas já estão lá no Siga. Mas é que eu não consigo achar aqui no Siga. Eu procurei meu Deus. material na aula do senhor aqui no Tá lá platform. sim, se você for procurar em materiais. Certo. Tá? Arquivos. Aqui no meu não tem nenhum. Vídeo também nenhum. Não, vídeo referência. não tem mesmo. Sim, Não, referência. tem arquivo sim. Tópicos de aula. Esse material já está lá sim. Eu já recebi, inclusive, o aviso, o e-mail de aviso. Não está vinculado. É isso, não está vinculado. Eu vou vincular então os arquivos, tá bom? Tá, ok, obrigado. Não se preocupe, porque isso aqui eu vou fazer agora. É até bom. Aí vocês já me dizem se foi. Pode mandar aí que eu confirmo agora. Onde, professor? Está aberto aqui. Calma que eu vou vincular. Isso, aula de hoje. Professor? Associar. Ó, vê se entrou um primeiro arquivo aí. Tá em tópicos de aula. Entrou. Sim, entrou sim. Pronto. Estou associando todos eles. Entrou um segundo. Entrou o exercício. Apareceu. Sim, senhor. Entrou. Entrou o terceiro. Onde que tá? Em materiais? São 4 arquivos só. Tá em principal. Vai em turma principal, tá aí. Só ficar atualizando que vai. Agora sim. Também tá nos arquivos. Entraram 3. Se você for em materiais e arquivos, vai estar lá. E, o professor, qual é o link do seu YouTube, por favor? Tá aí no chat, não tá não? Deixa eu ver. Dá uma olhada aí. Tá Peraí. aqui, ó. Tem 4 links lá em cima, logo no começo, para as aulas já. Que elas já estão liberadas. Já deu 11h30. Já tá liberando. Tá bom? Aí aproveita para se inscrever, porque toda vez que eu colocar alguma coisa, vocês vão receber aviso. Obrigada, professor. Tenha um bom dia. Tá, ok. Mais Obrigado, alguma observação, gente? Não, tudo bem. Entraram os Obrigado. 4 arquivos? Sim. Tá, beleza. No caso, é qual desse? O parte 1 ou parte 2 ou parte 2 de verdade? Não, as duas coisas. Parte 2 de verdade e parte 1. A aula está dividida em 2 partes. Leonardo tá. Gomes já se inscreveu no canal. Deixa eu dar uma olhada. São 2 vídeos. É porque um vídeo ficou. Senão ficaria muito longo, muito chato. Então eu separei aquela primeira parte e depois a segunda parte é esse exercício de hoje. Mais alguma observação? Posso encerrar? Pessoal, antes de eu encerrar, abre o microfone aí todo mundo, porque assim, eu preciso ter esse retorno, porque como eu não vejo, fica muito difícil saber. Como é que vocês sentiram a aula? Eu achei que foi uma aula normal, só tem a questão de não ver mesmo. Mas assim, acho que ficou até melhor, porque eu já fiz essa matéria antes. E quando a gente tá na sala, obviamente, você ter o contato, né, visualização assim, da pessoa explicando, acho que fica mais fácil de entender. Mas, sei lá, por exemplo, você nunca usou o exemplo de um cubo mágico na sala. Aí eu acho que assim ficou, deu pra entender muito melhor do que colocando aquele diagrama, assim, sabe, que você colocava no quadro. Sei. Entendi. Eu acho que ficou, não tenha ficado melhor, mas que tenha ficado mais, assim, visual mesmo. Eu acho que... No caso, professor, eu acho que ficou melhor porque não tem aquela correria para escrever no quadro. Essa é a parte mais essencial, né? Não tem a correria para escrever no quadro, porque a gente... Mas olha só, não tem a correria para escrever no quadro, mas vocês têm o compromisso de ler esse material todo. Eu vou salvar os PDFs dessa apresentação de hoje e vou disponibilizar lá no Siga também. Tranquilo. Tá de boa? Agora, olha só, eu posso fazer uma sugestão também aqui. A gente pode ter uma pasta compartilhada no Google Drive. Fica mais rápido de vocês acessarem, porque aí fica só da introdução. O que vocês acham? É uma boa. Eu acho que é até melhor do que pelo Siga. Porque o Siga dá esse trabalho, olha só, eu coloquei todos os arquivos lá e esqueci de ligar com a disciplina, aí vocês não estavam tendo acesso. E o Siga vira e mexe, às vezes sai também, cai. O Siga é o ó do Borogodó, né? Ô, coisa chata. Mas vocês não fazem ideia do que é a gente colocar a disciplina lá no Siga. A parte de chefia no Siga é pior do que a de aluno, não se preocupe. A gente sofre mais. Legal, professor, obrigado. Tá, joia. Então a gente pode encerrar? Podemos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, até quarta-feira, 10 horas. Não, esqueçam esses links todos, eu vou apagar isso, eu vou colocar o link certo.
para ver se a gente vai dessa vez para a sala certa, tá bom? Tchau para vocês.